Tá bom. Boa noite a todos que estão aqui presentes, estão em casa nos assistindo para mais uma noite dos nossos trabalhos de quinta-feira. Vamos então aos recados. Nós temos aqui no mês de novembro as palestras. No dia 26/11, às 20h15, Plenitude, Calmon Freitas. No dia 27 do 11, uma quarta-feira, às 14 horas, Fora da Caridade não há salvação. Capítulo 15, o Evangelho segundo o Espiritismo. Roberto Rossito. E no dia 28, que é na quinta-feira, às 20h15, Sócrates e Platão. Recursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Rogério Fontes. Tá? Aí temos, no mês de novembro ainda, no dia 27 de novembro, poder perguntar, sábado, às 14h30, às 17 horas. Bate-papo informal e descontraído sobre espiritismo, voltado para o público mais jovem e o público em geral com dúvidas sobre a doutrina. Venham lanchar com a gente e tirar suas dúvidas sobre espiritismo. Por favor, fazer inscrição na secretaria ou enviando mensagem para o nosso Facebook ou e-mail. Temos também, agora já no começo do mês de dezembro, Bazar de Natal. É um sábado às 10 horas, às 16 horas. Deliciosos salgados e doces. Às 15 horas nós vamos ter uma palestra. As Duas Marias da Vida de Jesus. Cassino Branco de Araju. Bazar de seminovos, roupas, calçado a partir de R$5. Temos aqui também, e fazemos todo ano, a campanha da sacolinha de Natal. Sacolas de Natal disponíveis para retirada na secretaria a partir do dia 1 de outubro. Devolução até 7 de dezembro. Nesse ano, aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisco Franco, instituição que auxiliamos há anos. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro. Eu creio que montará mais sacolinhas com essas arrecadação. Informar sobre a doação em dinheiro para que o valor possa ser destinado para a confecção das sacolinhas. Quadradinhos de lã. São esses quadradinhos aqui que a gente faz, não eu faço, né, mas fazem. E esses quadradinhos são feitos para que a gente monte essas mantas que estão aqui, né, de lã, muito bonitas, que são doadas às mães, famílias que necessitam de um agasalho para as crianças, né? Isso a gente faz, monta e depois leva e distribui para as pessoas necessitadas. Aceitamos doações de roupa, calçado, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Para nosso bazar, designou a doação para as instituições de Fundação Francisco Franco, por roupas de bom estado e limpas, porque a gente não tem aqui máquina de lavar, não tem nada, né? Agora, para doações em dinheiro, contate-nos para que informemos nosso Pix, lembrando que a opção de se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado a partir de R$20. Temos aqui a arrecadação de tampas e lápis de plástico, garrafas, requeijão, etc. Lápis de latas de alumínio, blister, embalagem interna, de remédio e nota fiscal sem CPF. Isso é que a gente faz uma doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Temos também o atendimento fraterno. Presencial, chegar meia hora antes do início das reuniões. À distância, por WhatsApp, envie um e-mail ou mensagem para Facebook para que possamos fazer o agendamento. Temos aqui uma pequena livraria, né, de livros novos, seminovos e usados, né?
esses livros usados, eles possam ser, né, adquiridos, pegar ele, anota lá com a secretária, e levam, lê e depois devolvem. Né? São livros bons de ensino, de conhecimento, né, da doutrina espírita. E temos também uma coisa que a gente sempre fala, e vamos falar daqui a pouco, a importância do Evangelho no lar. Tem lá um folheto explicativo na secretária. É uma coisa que a gente sempre fala, sempre, toda reunião, em todos os trabalhos nossos de terça-feira, de quinta-feira, de quarta-feira, a gente fala sobre o Evangelho no lar. Uma coisa que muita gente fala, pô, Evangelho no lar, mas ela tem uma repercussão tão grande. É lógico que, né, no momento, né? É você fazendo, você se dedicando, você procurando fazer a coisa bem feita e fazer uma coisa importante, que é para você mesmo. Começar a se modificar, começar a ver as coisas de uma outra forma. Vocês vão ver, e eu falo, como você vai percebendo a diferença. As coisas parecem que começam a fluir mais, porque é aquela coisa. Você faz e eles fazem para a gente. Então, uma ida e volta. Agora, se você nunca faz, né? Então, a gente tem de começar a mudar o nosso conceito, certo? Deixar certas coisas de lado que não nos levam a nada. Sabe? Passa o tempo, devia ter feito. Não, vamos começar a procurar fazer. Dentro de um critério, dentro de um princípio, mas vamos começar a fazer. Que é para o nosso próprio bem, gente. É para o nosso próprio bem. Tá bom? Então, esses são os recados que nós temos hoje. E vamos, então, iniciando o nosso trabalho de hoje, né? Levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele, a todos esses nossos irmãos de luz, nossos guias, mentores, protetores, que nos ilumine, nos dê força, paz e luz, para que sejamos bem-sucedidos, para que viemos aqui buscar, tenhamos um retorno na paz, na harmonia, na luz, no cumprimento dos nossos deveres, para que sejamos fortes e merecedores para vencermos a nossa missão aqui viesse. Sejamos merecedores, cumpridores e teremos paz, harmonia e luz para vencer a nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meu Pai. Graças a Deus e graças a você. Vamos então, hoje, ao nosso Evangelho, né? Que vamos falar exatamente sobre os frutos do Evangelho no lar. Ele está aqui nesse livro. É um livro que a gente vê assim, para além das teclas digitais, né? A gente pensa que mas é um livro que traz umas coisas que a gente começa a pensar, né? Uma principal é essa daí, das telas digitais, o que vai acontecer daqui lá na frente, né? Certo? A gente tem que começar a ver, porque do jeito que está indo, isso aí vai dominar a gente. Então vamos começar a ver, mas tudo bem, nós vamos falar agora os frutos do Evangelho no lar. Quando os espíritos luminais responderam a Kardec que a lei de Deus se encontra escrita na consciência do homem, aumentou em cada um de nós a responsabilidade sobre os nossos atos, né? A responsabilidade é nossa, de nós, dos atos que vamos praticar, não é de ninguém. Se fizermos o bem, vamos receber o bem. Se fizermos o mal, a gente vai pagar por ele.
Nos momentos em que livremente escolhemos agir de forma contrária à boa moral, há uma vez interior que nos condena ao mesmo tempo que nos aponta a correta direção a subir. É a voz da consciência chamando a razão. Quantas vezes estamos fortemente inclinados a deixar falar mais alto nossas tendências inferiores, nossas fraquezas morais, quando somos alertados por esta boa conselheira. Paramos, refletimos e se já estamos atentos à nossa construção do ser consciente e alinhados com o ensinamento do Cristo, recordamos a uma mudança de comportamento que exige vontade firme. E é verdade, né? A gente tem de começar a ver o que nós fazemos, o que a gente faz, se é certo, se é errado. Muitas vezes a gente tem de pensar, eu vou fazer, mas será que isso vai ser ótimo, bom para mim? Será que não vai ser? A gente tem que começar a pensar nesse sentido das coisas. Porque a vida era boa. Depende de como nós levarmos ela. Certo? Se a gente levar ela dentro de um caminho pontual, lógico, a gente é humano, sempre erramos, né? Mas são erros que não vão prejudicar ninguém. Porque o difícil é quando você faz alguma coisa e prejudica alguém. Depois, no decorrer do tempo, aí você vai ver o retorno disso daí. Então eu tenho nessa descrição, tem um lembretinho que diz, né? Quando a pessoa faz algum mal, né? Prejudica alguém, então ele fala aqui, não cita nome, nem fala, sobre um macaco e uma onça. Então ele dá assim, é um exemplo, né? De tanto ser passada para trás, certo dia ela inventa que que eu estaria proibido de beber água no riacho. Então tinha a onça e o macaco. A onça ia toda hora beber água e não deixava o macaco beber água. Isso é um exemplo assim, a mesma coisa de que você tem uma pessoa, né, que você não gosta, que você não quer, você faz mal, faz algumas palavras que não agrada, mas você faz por livre e espontânea vontade. Aí ele disse, aí ele fez, o macaco não podia beber água, ele foi em outro lugar, bebeu, nesse vai e vem, ele foi pego, né, por uma armadilha, e ele ficou lá matutando, pode dizer, né, na armadilha, o que ia fazer para se vingar da onça, né? Porque ela fez, e ficou lá matutando, foi. Um dia foi livre e saiu, e fez um mal para a onça, né? Mal para a onça. Então, é isso que a gente fala, né? A gente muitas vezes faz ou recebe mal de pessoas, ou a gente, que na hora você fica todo contente, porque, né, você fez, você conseguiu, mas as consequências disso é que é o problema. É lá na frente que você vai ver. Aí muita gente, eu não tenho sorte, acontece tudo comigo. Não, não é que acontece tudo com você. Acontece tudo com todo mundo. Depende de como você age, de como você tem o seu conceito de vida, sabe? Porque a vida, ela é boa, depende da gente mesmo. Nós temos que saber o que é o certo e o que é o errado. Se nós fazemos as coisas certas, você vai tendo regalias, você vai tendo resultado. Tá? Se você fizer coisas erradas, pode ser que no momento ela não, mas ela vai, um dia você fala, não devia ter feito isso, mas muitas vezes é tarde. E aí, como eu falei, aí o macaco também aprontou para ela. Bom, conclusão. Aí eles têm o seguinte, não fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com você.
E é verdade, né? A gente faz, agora, também os outros fazem para a gente. Então, é uma linha de ida e volta, né? Não é verdade? Então, vamos procurar fazer com o necessário. Para quê? Para que nós possamos viver bem, procurar ter crescimento, tanto espiritual como material. Eu falo, material você tem tudo, você vive, né? Mas uma hora você deixa do espírito. Se você não pensar, né? Na sua matéria, na sua conduta, na sua pessoa, com as pessoas, dirigir, como você trata as pessoas, como você conversa, é você que vai, quando chegar lá em cima, aí que é duro. Porque tem uma coisa que a gente acha que não acontece, que é a lei divina. A lei divina, ela tarda, mas não falha, né? E é quando você vai para lá, e nós vamos, uns mais cedo, outros mais tarde, e é lá que nós temos de prestar conta. Aí pô, eu fiz isso? Eu acho que eu não fiz, mas está tudo lá, sabe? Então vamos procurar nos educar, vamos nos procurar fazer o bem para nós mesmos. Tá? Não é você pegar, sair na rua, dando dinheiro, vamos fazer. Não é isso. O bem não é só você dar dinheiro. O bem é você ter uma conduta, você conversar. Porque muitas vezes é melhor uma palavra, né, que você tem com a pessoa, ajuda muito ela e dá um incentivo tão grande que muda completamente o modo de pensar da pessoa. É isso que é importante, gente. Muitas vezes não é o dinheiro, não é você dar uma roupa, não é você isso. É a situação que a pessoa se encontra. Que muitas vezes um conselho, uma palavra, tem muito mais valor do que o dinheiro. Então é isso que a gente tem que fazer. Isso também a gente tem que fazer dentro da nossa casa. Com a nossa família, com nossos filhos, né? Com todos. Eu sei, a gente tem conflito com os filhos, tem. É que nem se fala, você pode ter quantos filhos você quiser, mas nenhum é igual ao outro. Então é aí que está a nossa consciência. É aí que nós precisamos conversar, precisamos ter conhecimento. Mas ele não liga. Ele não liga? Então peraí. Então vamos fazer uma forma dele ligar. Como é isso? É exatamente isso que a gente fala. É o evangelho no lar. Certo? Ele não participa? Não tem problema. Como você, quando fazer o seu evangelho, pede para iluminar ele, para ele começar a ver as coisas, para ele começar a ver como que é a vida, sabe? Você pode ver que não é ser amanhã que ele já está lá beijando o papai, beijando a mamãe, não. Mas vai com o tempo, as coisas começam a mudar. E é a coisa da vida. Então é isso que nós temos de começar a aprender e começar a ver. É nós nos modificarmos. Nós vemos o que é o certo para nós, o que é o errado. O certo, vamos fazer, vamos procurar fazer. Demora, é luta, mas vamos conseguir. Porque fazer coisa errada é rápido. Rapaz, no piscar de olho você faz. As coisas boas, elas demoram para aparecer, mas vem. Vocês podem ter certeza. Sabe? É isso que nós temos de pensar, gente. Que o mundo, assim, hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. A gente tem que ter consciência disso. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Melhorar a nossa matéria até onde está, eu e nosso espírito, que é a principal. É você dar força para procurar fazer o melhor, certo? Para quando você sair daqui para lá, nossa, você vai passar por mas é muito mais aliviado do que você fazer coisas que vai ter que pagar lá em cima. Então aqui tem muitos erros cometentes, muitos atos praticantes, e que levarão a arrependimento tardio, mas à medida que o ensinamento do Cristo
chegará aos teus caminhos forte, modificando sua melhor conduta e teu comportamento para ter mesmo eu ao próximo. Então, você se modificando, você vai ser beneficiado você mesmo, você vai ver que as coisas falam, puxa, antes eu fazia isso, agora as coisas estão. É isso aí. É você procurar fazer as coisas. E você vai sentir no decorrer da sua passagem, do teu conhecimento. A luz do Evangelho consiste em eliminar a tua alma e passar a ter uma nova visão da vida e enxergá-la pelos olhos do amor. Do amor. Não mais te entregas a atos inconsequentes que poderias trazer prejuízos ou a outros. Não mais te revoltas quando a vida te faz mais difícil de suportar. Esforça-te por aceitá-la com ela pois já te conheces que colherás os resultados da nossa semente que nós estamos plantando. E é verdade, né? Você planta uma boa semente, você vai colher um fruto bom. Se você plantar uma semente, né? O Evangelho no lar é uma prática que atrai para o convívio doméstico espíritos superiores, sempre prontos a orientar, amparar e inspirar as ações que temos aqueles que dele participam, com fé. Incluir as crianças e os jovens, estimulando o seu engajamento e pedir em terreno fértil, visando a colheita futura, referindo-se a essa prática tão rica e promissora. É isso que a gente tem que fazer, é implantar, que a gente fala, o Evangelho no lar, para todos participarem, não é só a gente, os filhos, a família, certo? Para a gente começar a ir vendo as coisas de um outro modo, porque onde você vê, essa moçada acha que é tudo fácil, né? Tudo, porque infelizmente está sendo assim, né? As coisas que você vê sem necessidade, fazem coisas aí que você fica até assim de boca aberta a ver, pô, mas como pode, né, dentro de uma família, fazer umas coisas? Por quê? Tem duas, ou não tem religião nenhuma, né? Ou não se conversam, ou não se falam, né? Vive junto, mas não tem diálogo. Não é assim. Você tem que ter diálogo, é aquilo que eu falei. Tem que ter diálogo, tem que conversar, tem que mostrar o que é o certo e o que é o errado. Se você for para o caminho certo, você vai atingir os seus objetivos. Se você for para o caminho errado, gente, aí não tem jeito. Aí você vê o que acontece por aí. Os seus familiares terão em Jesus por referência magno a nortear os seus passos. Em terra firme, tendo a mente nas estrelas e olhar no horizonte, a fim de não perderem de vista o próximo mais próximo que caminha ao seu lado, no lar. Assim sendo, será o Evangelho, livro lido e refletido, comentado e vivido no dia a dia, a plataforma em que se erigina o edifício das novas construções. E é verdade, né? Você procurando fazer o certo, procurando fazer o caminho certo, você vai construindo uma coisa sólida, né? Uma coisa, viver uma união, né? Onde todos, lógico, todos nós temos, mas já é bem diferente do que
viver assim, sem nada, sem um alicerce. Né? O edifício das novas construções reencarnatórias do homem de bem, no rumo da felicidade familiar tão almejada. E assim, meus amigos, é o que eu falo, é a prática que temos de fazer do nosso Evangelho no lar. É uma coisa simples, sabe? Uma coisa prática, que a gente que tem o conhecimento da vida eterna, tem o conhecimento da espiritualidade, nós temos de começar a fazer alguma coisa para o bem da gente mesmo, sabe? Deixar certas coisas do lado que não levam a nada, nada. Você faz, depois fala, pô, não devia ter feito, não devia ter ido, sabe? Então é isso que a gente tem de começar a nos modificar. E vai o tempo, você vai vendo e a gente vai, mas tem de ter fé, achar que vai vencer e vai vencer. Porque todos nós vencemos, todos nós. Depende da gente mesmo, certo? É isso que a gente está falando. Por isso que a gente fala toda vez aqui, o Evangelho no lar, o Evangelho no lar. Pô, é um dia da semana, você escolhe a hora, né? A hora. Se você puder, se tem as pessoas, a família, vão se unir. É uma coisa de meia hora. De meia hora, né? De meia hora você tem, nós temos aí todo o questionário, todo o critério, sentam junto, começam a fazer, né? Não querer pedir coisas, né? Não, pedir a única coisa importante que a gente tem que pedir é a paz dentro do nosso lar. Essa é a coisa melhor. E não tem coisa melhor do que você viver bem dentro da sua casa. Eu sei que tem contratempos, tem isso, mas é aquilo que eu falo. Tem contratempo, ele não quer participar, não entra em confronto, porque você vai criar um ambiente desagradável. Deixa ele, fica quieto, né? E vamos dentro do Evangelho pedindo para ele que ele se modifique, que abra o caminho, certo? Você vai ver como as coisas vão acontecendo, vão correndo, e aí, numa hora para outra, você vê, pô, ele modificou, ele fez, mas foi a sua vontade, a sua luta para fazer isso, e a gente também só tem a ganhar, gente. O que a gente tem a ganhar, vocês não têm ideia, sabe? Porque é aqui eu falo, nós fazemos a nossa parte e eles lá fazem a parte deles. É um conjunto de coisas que, vou falar para você, não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. Agora depende de nós mesmos. Então nós temos aí, é isso que eu falo, fazer o Evangelho no lar, escolhe um dia, segunda, terça, um dia da semana. É meia hora, certo? Não precisa ser mais. Não tem pedir para isso, não. Pede, faz para as pessoas que estão ali. Se tem uma pessoa que quer, vai lá no centro, tem uma caixinha lá, vai lá. Agora, no lar é só a família, certo? Eu tenho um lema lá em casa, já avisei a família toda, falei, de quarta-feira você só vem em casa depois das 10 horas. Bom, depois das 10, acabou, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não interessa o horário, né? Não interessa o horário. Qualquer horário. Horário marcado para a equipe que está destacada, para ir na sua casa, chegar também no horário. Exatamente, é isso que eu falo. Vocês não têm ideia da força que tem deles com a gente. Por quê? Porque eles estão vendo que nós estamos fazendo a nossa parte, certo? Eles estão vendo. Você acha que eles não estão? Eles estão vendo. Então, é aquilo que eu falo, é uma troca de favor, né? A gente faz, eles fazem, e a gente vai caminhando pelo caminho certo. O caminho da luz, da paz, do amor, da confiança, do respeito, certo? É aquilo que eu falo. Que nem está falando, olha, o cara falou, te xingou, deixa lá, não queira retrucar. Deixa, tá bom, olha, deixa parar, vira as costas, porque
Se você vai retrucar, cria um problema que não tem solução, sabe? Então a gente tem que se pensar e falar, não vou falar, vou ficar quieto. Isso é com todo mundo. Nós temos de respeitar, ser respeitado, mas sempre consciente dos nossos atos. Porque muitas vezes você faz um ato desagradável e você vai ter consequências desagradáveis. E muitas vezes não precisava fazer isso. Estou falando da onça e do gato, né? Sabe? Um queria prejudicar o outro e ninguém saía do nada. É a mesma coisa. Né? Começa o pai brigar com o filho brigar com o pai, com a mãe, vira uma bagulha que não se entende. Aí você fala, mas para que isso? Então, é exatamente o Evangelho no Lar que é para abrir os caminhos de todos. Abre o seu caminho, abre o caminho deles, eles vão vendo o decorrer da vida, como que é a vida. Porque ela é muito boa, mas depende da gente mesmo. Tá bom? Então, nós já falamos, nós temos ali todo o processo, né, do Evangelho no Lar. Ele é um processo, como falei, de 20 minutos, meia hora, não tem nada de fazer, é fazer para o lar. Fazer, pedir para os outros, é aqui, ó, na caixinha, vem, senta e pede. Certo? No lar é para o lar. Não, a vizinha fica lá, eu fico aqui. Certo? É para o lar, é para a família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, quem mora com você. Quer participar? Participa. Não quer participar? É aquilo que eu falei. Faz, quando você for fazer a prece, agradece, fala, pede, e vocês vão ver que as coisas vão acontecendo. Certo? É como eu falei, não é de imediato, mas ela vem. Tá bom, gente? Então vamos agora, dando continuidade nos trabalhos de hoje, começando com a prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Traga paz, alegria, seja Queridos amigos, que todos estejam na paz do Senhor.
É difícil alcançar essa paz? A paz está dentro de cada um. Por quê? O mal, a maldade, né? Está dentro também. E aí está uma grande chance de se fazer uma análise, autoanálise. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, mas uma hora de nervoso, cadê aquela agressão, aquela raiva que surge com aquelas palavras, umas palavras que ferem. Portanto, a paz está dentro de você. Você vai conseguindo dominar essas emoções, esses sentimentos, e tudo vai te colocando num equilíbrio. Um dia, não consegui 2 vezes. O outro dia, não consegui me equilibrar 3 vezes. Mas hoje, eu me equilibrei em todas as minhas atitudes. Mas teve algo que me deu um impulso para isso. Eu estou rezando mais. Eu estou sentindo a calma. Essa calma que está me proporcionando melhores atitudes por causa das orações. As orações nos ligam ao Pai, nos ligam a Jesus, nos ligam ao nosso mentor, este anjo querido que fica nos querendo colocar nas atitudes boas. E quase nunca ouvimos. E estas criaturas criadas por Deus, como nós, como vocês, como todos que estão aqui presentes, são de um Pai criador de amor. Por isso que foi falado aqui que as leis de Deus estão na consciência. O que é a consciência? Nada mais é do que conhecer com ciência profundamente o bem, o amor. E vá lá nas lições de Jesus. Vai. Ali você encontra tudo o que Deus Pai quis colocar para todos. Pense nisso. Orações. Ligações com o amor, com o bem. Ligações com o Pai Criador. Pense nisso. Que Deus esteja sempre com cada um. Aqui presente e não presente. Porque Ele está em tudo. Graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, ao nosso mentor, todas essas companhias agradáveis e de paz. Que assim seja. E assim, vamos agora, levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, fazer a vibração
Que essa vibração seja levada a todos os irmãos desse nosso universo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a paz, o amor, a luz esteja com todos. Nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações um passe à distância a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho. Que através desse passe, eles possam receber as energias benéficas, restauradoras, para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem aqui citados nossos melhores pensamentos e nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar pela paz mundial, vamos vibrar pela preservação da natureza, pela preservação das espécies. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão em situações de rua, pelos moradores de rua, por todos aqueles que vivem na miséria. Vamos vibrar pelos que passam fome. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em asilos, creches, orfanatos, manicômios, casas de recuperação de drogados, presídios, hospitais. Vamos vibrar por todos aqueles que estão doentes, buscando uma recuperação, buscando um tratamento. Vamos vibrar pelos que estão desempregados, pelos que passam por dificuldades financeiras. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos e até mesmo pelos nossos desafetos. Vamos seguindo vibrando e pedindo licença ao Pai para vibrar por nós mesmos, para que possamos ter força, sabedoria, inteligência para enfrentar todas as adversidades. Que possamos seguir sempre no caminho do bem, da paz, sempre respeitando o nosso próximo. Vamos pedindo também pela fluidificação de nossas águas, para que nela contenha o remédio necessário para todos os nossos males. E assim, vamos encerrando, dizendo, graças a Deus e graças a Jesus. E assim agora, vamos levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, para que essa prece de Caritas, para que essa oração a Bezerra de Menezes nos traga paz, conforto à nossa matéria e ao nosso espírito. Sejamos fortes merecedores para cumprirmos a nossa missão a que viemos na santa paz do Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras
de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos encerrando os nossos trabalhos de hoje, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade que Ele nos deu no dia de hoje. E teremos um retorno ao nosso lar, na paz, na harmonia, no conforto. Sejamos fortes e merecedores para que cada um de nós possamos vencer a nossa jornada aqui viemos. Sejamos fortes e merecedores para vencê-la. Que a paz, o amor, a luz esteja com todos nós. E vamos encerrando com a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para perceber a diferença. E assim, meu Pai, agradecemos a presença de todos, os que estão em casa também, que tenham paz, harmonia, uma semana de paz e luz, e que todos nós tenhamos um bom retorno ao nosso lar, uma semana de paz, e estaremos aqui na próxima quinta-feira. Que a paz, o amor, a luz do Senhor esteja com todos nós. Então agora vamos aos passos, e que a paz nos guie e nos dê força, e venceremos a nossa jornada. Aqui viemos na santa paz do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Obrigado.